Boa noite, pessoal. Aqui é o Marcos Agnello, advogado. Estamos aqui ainda no escritório, né? Quarta feriado, mas passando aqui para fazer alguns esclarecimentos em relação a alguns assuntos que têm chegado para a gente, né? Vocês sabem que a gente é um escritório full service aqui chegam perguntas de vários assuntos, né? E dentre eles o assunto do divórcio, né? É uma questão assim que a gente enxerga em termos gerais, assim, com muito cuidado, né? Até porque as condições que levam ao divórcio são geralmente questões muito complicadas. Então, até mesmo a título inicial, a gente vai estar falando um pouquinho sobre divórcio aqui. Eu preciso falar para você que está passando por uma situação dessa que ninguém precisa passar por um abuso, né? Seja qual for a sua condição ou no casamento, e ninguém merece sofrer traições também e ter de continuar no relacionamento. Então é uma questão assim que deve ser enxergada de maneira um pouco prospectiva, né? E assim, se você está sofrendo agressão no seu casamento ou coisas do tipo assim, é importante você busque ajuda, busque sair disso, uma rede de apoio, familiares, amigos, e não se preocupe com julgamentos específicos é claro que isso aí é uma coisa que você precisa cuidar, né? Então, eu queria fazer esse começo sobre esse assunto pensando sobre essas duas possibilidades, né? Sobre essas duas questões e aí a gente vai poder entrar no assunto, né? O primeiro ponto, assim, o que você precisa saber? Você está pensando em divórcio aí, né? Tem dois tipos de divórcios. Divórcios consensuais e divórcios litigiosos, tá? Consensual, amigável, né? Vamos decidir, sentar para conversar como é que vai ser o negócio. E o divórcio litigioso vai ser feito, como o pessoal fala informalmente, vai ser na justiça, né? Uma ação judicial. Então, assim, são casos que geralmente não se concordam com a partilha de bens, por exemplo. Então, sobre quem deve ficar com a guarda dos filhos. Aí a pessoa diz, não, eu não aceito o divórcio, então se torna litigioso. O divórcio ele tem passado assim por uma série de modificações legais, né? Então, assim, existe uma emenda constitucional que fala que o divórcio é um direito potestativo, então, assim, ninguém é obrigado mais a ficar casado sem querer. Por isso que o pessoal de antigamente falava bastante assim, eu não vou dar o divórcio, então fulano não quer dar o divórcio, não quer assinar o divórcio. Hoje em dia pouco importa se a pessoa quer ou não quer, né? O que importa mais é o desejo, considerando o princípio da autonomia privada, da pessoa decidir se ela quer ou não continuar nesse vínculo. Vamos começar falando sobre divórcio no cartório, que é o divórcio consensual, né? Assim, eu já falei que tem como você fazer no cartório, na justiça, e no cartório apenas se for consensual e não tiver filhos menores. Tiver todo mundo de acordo a respeito da partilha de bens ou coisas desse tipo. Primeiro ponto, né? Vai direto num escritório de advogado especialista no caso. Criminalista pode? Pode, claro que pode. O advogado ele pode atuar em todas as áreas, mas o criminalista ele entende de direito criminal. Não tem especialização, não tem especialidade com proficiência técnica para atuar nessa área. Então, vai naturalmente assim ter dificuldade com os procedimentos ou até mesmo cometer algum erro aí específico, se for o caso, né, numa situação como essa. Então, comece procurando um advogado especialista nessa área de inventário, sucessões. Ele vai poder te ajudar, se um advogado civilista, tá? Um outro ponto que você precisa ter atenção é quanto ao regime de comunhão de bens. Aqui no Brasil, a maioria dos casamentos são pelo regime de comunhão parcial de bens. Isso aí funciona assim: se casou, tudo que você constrói durante o vínculo do casamento é dos dois. Então, o que você tinha antes é seu, casou, tudo que se constrói é dos dois. Então, na hora do divórcio, precisa fazer a partilha de maneira equânime, né? De maneira igual entre as duas pessoas, 50% de tudo que foi adquirido para cada um, tá? E aí, caso haja uma porcentagem que vai ficar a mais para algum dos dois, se for um acordo específico lá, tem que pagar um imposto sobre o excesso de meação, né? Que vai ser o mesmo imposto que se paga no caso de inventário, o ITCMD, porque isso funciona como se fosse uma doação. Aqui no DF, que a gente atua bastante, a alíquota desse imposto é de 4%, mas ela varia conforme cada estado, né, da federação. Tem estados que tem uma alíquota maior, então o imposto lá vai ser maior. O divórcio consensual ele pode ser na justiça também. Pensa só o caso que um casal quer se divorciar consensualmente, mas tem um filho menor de 18 anos. Então, obrigatoriamente, esse divórcio ele não vai poder ser no cartório, ele vai ter que ir para a justiça, né? Então, se resolve inicialmente a questão do divórcio, depois se passa para a dissolução do vínculo, e depois se passa para a questão do filho ali, tá?
por último, a questão do divórcio litigioso, né? Que aí é quando o pau quebra. A briga está grande sobre o assunto e o procedimento obrigatoriamente vai ser judicial. A disputa sobre os bens, sobre quem fica com o que e tudo. Tem uma professora minha aqui de Brasília que falava de um caso tão específico que o casal ele estava discutindo, eles tinham talheres de prata, né? Então, quais os talheres vão ficar com um, quais os talheres vão ficar com o outro? Então, são minúcias que às vezes são discutidas em casos como esse, né? Então, a diferença também na justiça porque diferente do cartório, você vai pagar no cartório as custas, os emolumentos cartorários, e na justiça você vai arcar com as custas judiciais, né? Que o tribunal ele exige, né? Se paga o tribunal para você manejar uma ação como essa. Se você não for beneficiário da justiça gratuita, você vai cair com as custas com base no patrimônio. E aí o negócio pode ser bastante caro, tá? Custo do procedimento, como eu já falei, no cartório os emolumentos cartorários, se for na justiça, através de um divórcio judicial, né? Se for litigioso ou consensual, nas hipóteses que a gente está trazendo, tem as custas judiciais e, é claro, os honorários do advogado, né? Isso aí vai ser tabelado pela OAB, mas não existe limite, né? Vamos pensar aí num advogado que já atua bastante, um advogado especialista nessa área, com certeza ele não vai ser igual um advogado iniciante, um advogado de outra área que não tem conhecimento sobre o assunto. Então, possivelmente ele vai estar tabelando esse preço aí em cada caso, né? Por último aí, para a gente estar encerrando, é sobre o prazo que isso aí vai durar, né? O tempo de duração. No cartório tende a ser mais rápido, de 1 a 3 meses, e na justiça, se a gente for por uma ação judicial, a gente vai estar pensando aí em um prazo que tende a ser maior, especialmente se houver discussão a respeito dos bens, né? Porque, dependendo dos casos, existem aí audiências e é difícil chegar a um acordo, né? Então, vale a pena estar, em todos os casos, aí, buscando uma solução um pouco mais prática, especialmente se busca uma dissolução do vínculo ou uma partilha de bens de maneira um pouco mais célere, né? E aí, por fim, eu queria assim, quebrar apenas alguns mitos aí que o pessoal geralmente pergunta pra gente aí. Bom, se não é necessário mais você permanecer um ano separado, né? Precisa passar um ano separado para depois pedir divórcio? Isso é uma questão que envolvia o Código Civil anterior. Atualmente você não aplica mais essa regra aí, tá? Essa questão de separação de corpos, né? Como existia no Código anterior. Deixa eu ver aqui o que mais. Não importa se outra pessoa não quiser assinar, né? Eu já cheguei a comentar isso aí. Antigamente o pessoal segurava, mas eu não assino, não concordo. Tudo isso aí dificultava. E era anos e anos para a pessoa conseguir um divórcio, mesmo que estivesse sendo vítima de algum tipo de situação constrangedora, de abuso e tal. E por último, é claro, a gente sempre fala isso aqui no escritório, né? Especialmente quando envolve filhos, pensa só, você que tem filho, nas implicações que isso vai trazer para o relacionamento, né? Até mesmo depois que tudo tiver desenrolado, que seus filhos eles vão estar vendo tudo isso e lembrando dessas situações. Então, se você trata essa questão dos filhos com responsabilidade, com cuidado, no final das contas, o seu filho vai fazer toda a diferença para ele, né? Ele vai se lembrar disso. Tá bom, gente? São alguns esclarecimentos aí sobre a questão do divórcio, tá? E a gente fica à disposição para qualquer dúvidas aí. Um abraço, até mais.